Olá, nós vamos ver agora uma aplicação prática do que nós estudamos até agora sobre a terminologia e os conceitos básicos da contabilidade de custo. Nós vamos ver o que a gente chama de esquema básico da contabilidade de custo. Ele é bem básico porque são apenas 3 passos. Em outro momento, nós vamos estudar um esquema mais completo com demais passos. Mas por enquanto, para a gente ter uma noção de como se dá ou como se realiza a contabilidade ou a gestão de custos, esses 3 passos são importantes. Então vamos conhecê-los. O esquema básico da contabilidade de custo pode ser exemplificado através de 3 passos distintos. O primeiro passo é a separação entre custos e despesas. Por isso que é muito importante que a gente tenha uma clara noção desses dois elementos, que a gente saiba identificá-los e separá-los. Em seguida, nós temos a apropriação dos custos diretos. A apropriação nada mais é do que você pegar o custo direto e atribuir ao produto ao qual ele está relacionado. E o terceiro passo é a apropriação dos custos indiretos. Esse terceiro passo, ele exige aí, portanto, um critério chamado critério de rateio, ou de distribuição, ou de alocação. É um critério que nós vamos escolher para que a gente possa pegar os custos indiretos e distribuí-lo entre os produtos da empresa. Vamos ver isso através de um exemplo. Imagine aí uma empresa chamada Companhia Magnata. Ela em determinado período apresentou os seguintes resultados. Então nós temos aí salário de pessoal administrativo, fábrica, entre outros elementos. Veja que aqui nós temos custos, despesas, diretos, indireto, está tudo misturado. Normalmente os exercícios, as atividades fazem dessa maneira. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar os 3 passos que nós falamos a partir deste modelo para que a gente possa ter uma distribuição ou uma alocação desses custos. Então, relembre, o primeiro passo, a primeira tarefa é separar custos de produção. Assim, a separação dos custos e despesa nós vamos ter da seguinte forma. Custos de produção. Pegando, portanto, com base naquele esquema, lá nós vamos ter como salários de pessoal de fábrica, serviço de manutenção de fábrica, gastos de seguros da fábrica, matéria-prima consumida no período, outros materiais utilizados na fábrica, gasto de energia elétrica da fábrica, depreciação de equipamentos da fábrica. Então, todos esses são custos de produção, relembrando que esses valores foram retirados do modelo ou do relatório anterior. Total dos custos de produção dessa empresa, da Companhia Magnata, 710 mil. Despesas administrativas e comerciais. Também retirado de lá daquele relatório, nós temos salário de pessoal administrativo, honorários da diretoria, gastos com entrega dos produtos, gasto com comissão dos vendedores, gastos financeiros, gasto com materiais de escritório, total das despesas, 277 mil. Então, nós temos aqui os custos de produção e as despesas administrativas e comerciais. O segundo passo, então, agora é fazer a apropriação dos custos diretos. Então, daqueles custos de produção, nós precisamos identificar quais são os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos, nós vamos, então, apropriá-los. Apropriar a quem? Aos produtos. Para isso, a gente precisa de algumas informações. No caso aqui, a Companhia Magnata ela tem 4 produtos: alfa, beta, gama e delta. Então precisamos saber se ela tem 2 produtos, 3 produtos. Se ela tiver um só produto, não tem trabalho nenhum. Todos os gastos ou todos os custos, diretos e indiretos, são apropriados a esse único produto. Está resolvido. Agora, se ela tiver 2 ou mais, nós precisamos fazer distribuição mediante critério. Então, o passo seguinte é distribuir os custos diretos de produção a, no caso, esses 4 itens: A, B, alfa, beta, gama e delta. Suponhamos ainda que, na Companhia Magnata, além da matéria-prima, sejam também custos diretos parte da mão de obra e parte da energia elétrica. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos distribuir esses custos levando em consideração a matéria-prima, a mão de obra e a energia elétrica. O problema agora é saber quanto da matéria-prima
total utilizada, que foi 250 mil, quanto da mão de obra direta e quanto da energia elétrica direta foi aplicado em cada um dos produtos, alfa, beta, gama e delta. Para o consumo da matéria-prima, a empresa mantém um sistema de requisições de tal forma a saber sempre para qual produto foi utilizado o material retirado almoxarifado. E a partir desse dado, conhece-se a seguinte distribuição. Então, normalmente, as empresas têm um controle dos seus estoques, do seu almoxarifado, e com isso ela sabe exatamente quanto de matéria-prima cada produto vai consumir. Nos exemplos, ou nos exercícios, ou nas questões, esses dados geralmente são postos, né? Dificilmente nós vamos calcular. Isso é colocado no relatório. No caso aqui, está sendo informado para a gente que o produto alfa tem um consumo de matéria-prima de 50 mil, produto beta 75, produto gama 90 mil, produto delta 35 mil, que dá os 250 mil total de matéria-prima que foi apresentado no relatório. Relembrando, esses números aqui são apresentados pela empresa, nós não os calculamos, todos eles foram apresentados conforme ele diz aqui, porque a empresa tem um sistema de requisição próprio que permite conhecer esses números. Gasto com mão de obra. Aqui a empresa diz que 70 mil reais referem-se a gasto com salários de supervisores e gerente de produção. E o restante do gasto com mão de obra é distribuído aos produtos dessa forma, dando um total de 160 mil. Como se chegou a esse número? Bem, as empresas elas podem utilizar critérios também para essa distribuição. Um dos critérios mais comum é levar em consideração a quantidade de horas da mão de obra que cada produto consome, e aí fazer uma distribuição proporcional do valor gasto com salários do pessoal da fábrica, distribuído, portanto, como eu disse, de forma proporcional a cada produto, levando em consideração quantas horas cada produto necessita de mão de obra para poder ser produzido, ser fabricado. Energia elétrica. Nesse caso aqui, ele diz que o consumo na fábrica dos produtos durante o mês foi de 105 mil reais. A distribuição desses 105 mil reais se deu da seguinte forma: 20 mil para o produto alfa, 25 beta, 35 gama e 25 delta. As empresas elas costumam calcular esse valor com base em relógios que são instalados na linha de produção de cada produto separadamente. Então, se é possível fazer isso, elas instalam relógios dentro dessa linha de produção e sabem exatamente quanto de energia elétrica cada produto vai consumir. Ou, através das máquinas, se é uma única máquina que produz aquele produto, ela verifica a quantidade consumida de energia por quilowatt-hora, indicado pelo fabricante daquela máquina, e com isso ela faz o cálculo, a distribuição proporcional. Quando a empresa tem determinados gastos, cujas informações não são suficientes para que se possa atribuir esses gastos a um determinado produto, esses custos são chamados de custos indiretos, pois não há uma unidade de medida que possa determinar o quanto foi gasto em cada produto. Então, por exemplo, salários de gerentes supervisores. Não tem como você determinar quanto cada produto consumiu especificamente de salário dos gerentes supervisores. Serviços de manutenção da fábrica. Nesse caso, não houve como medir quanto da manutenção da fábrica, desses 50 mil, foi consumido por cada produto de maneira específica. Quando isso ocorre, portanto, esses gastos são chamados ou classificados de custos indiretos de produção. O terceiro passo agora é a apropriação dos custos indiretos. Lembre-se, nós fizemos a alocação dos custos diretos a cada produto e agora nós temos a apropriação dos custos indiretos. No entanto, esses gastos, esses custos indiretos de produção, precisam compor o custo do produto fabricado no período. Eles não podem ser deixados de fora, mesmo que você não tenha como determinar exatamente quanto foi consumido por cada produto.
A empresa, nesse caso, então, o que ela faz? Ela adota um critério de apropriação. Esse critério de apropriação é um critério subjetivo, ou seja, é uma escolha, uma decisão do gestor. Ele vai se basear pela sua experiência, por algum critério que ele considere como mais relevante de acordo com a própria empresa e vai usar esse critério para poder fazer esse processo de rateio. Nesse exemplo, vamos distribuir o custo indireto da fabricação dos produtos por um critério, que é o consumo de matéria-prima. Assim, nós devemos proceder, lembrando que esse mesmo modelo ou essa mesma forma de fazer a apropriação que nós vamos mostrar com base em matéria-prima pode e deve ser utilizado para qualquer outro critério, seja mão de obra ou qualquer outro indicador. Vamos fazer o exemplo pelo consumo de matéria-prima. Cada produto, alfa, beta, gama, delta, consumiu um determinado valor que nós já mostramos de matéria-prima. O primeiro passo que nós devemos identificar é o percentual desse valor em relação aos produtos. Assim, para calcular isso, é só fazer a regra de 3 simples. Então, nós temos o total de consumo de matéria-prima, que foi 250 mil. Sabemos que o produto alfa, por exemplo, consome 50 mil. Então, 50 mil corresponde a quantos por cento de matéria-prima? Do total da matéria-prima. 50 mil é quantos por cento de 250 mil? Fazendo pela regra de 3 simples, nós vamos encontrar 20%. O mesmo procedimento vamos fazer para o produto beta, gama e delta. Lembrando que ao final, lógico, vamos ter que encontrar aqui 100%. Esse é o primeiro momento dentro da apropriação. Continuando, 195 mil do total dos custos indiretos que foram distribuídos percentualmente para cada produto. Assim, os 195 mil dos custos indiretos, levando em consideração o percentual consumido de matéria-prima de cada produto, teremos esse resultado. Produto alfa, foram 20% que nós encontramos, ele consome 20% da matéria-prima. Portanto, 195 mil vezes 20%, vamos encontrar 39 mil. Produto beta consome 30%, o que vai dar 58.500 dos 195 mil. Produto gama consome 36%, equivalente a 70.200. E o produto delta 14%, que dará 27.300. Somando tudo, vamos encontrar 195 mil. Assim, nós fizemos a distribuição, o rateio ou a alocação dos custos indiretos aos produtos. Lembre-se, esse custo indireto nós não tínhamos como medi-lo de forma específica para cada produto. Assim, usamos como critério o consumo de matéria-prima, onde calculamos o percentual desse consumo de matéria-prima por cada produto e fizemos uma distribuição proporcional a esse percentual em relação ao total dos custos indiretos. Portanto, resumindo, nós podemos dizer que o produto alfa consome 50 mil de matéria-prima, 40 mil de mão de obra, 20 mil de energia elétrica, 39 mil dos custos indiretos, total do custo de fabricação. E o mesmo vai acontecer com os demais produtos. E aí teremos aqui 710 mil, que é o total conforme apresentado no relatório lá no começo. Relembrando então, o esquema básico é pegar os custos e identificar quais são os indiretos e quais são os diretos. Os diretos, alocá-los diretamente a cada produto, conforme o próprio relatório vai nos dando. E o indireto nós vamos fazer um rateio também a cada um desses produtos de acordo com um critério. O que nos interessa nesse primeiro momento é exatamente conhecer essa parte básica da gestão de custo ou da contabilidade de custo. Então, esquema básico da contabilidade de custo, dentro do visto até o momento, em separação do custos e despesa, apropriação dos custos direto aos produtos e apropriação mediante rateio dos custos indiretos ao produto. Esses rateios podem ser feitos por vários critérios diferentes e seus métodos serão abordados nas nossas próximas aulas.